Eu li até recentemente na mídia nacional a corrida da morte, que pode levar à morte. Porque as pessoas às vezes exageram. Há essa diferença, porque todos apostavam de que quem caminha estará bem condicionado fisicamente. Quem corre estará otimamente, né, condicionado fisicamente, portanto estaria afastado dos problemas do coração. A coisa parece que não é bem assim, né? Não é bem assim, porque as doenças cardiovasculares, aquela que atinge o coração e os vasos, são as maiores causas de morte em todo o mundo, inclusive no Brasil, né? E as doenças cardiovasculares muitas vezes são inaparentes. É preciso entender que o coração não adoece apenas só no sistema coronário, né? Ele pode nascer doente por um erro de concepção, há uma cardiopatia congênita e uma doença que muitas vezes passa desapercebida por muitos anos e se manifesta na idade adulta, inclusive de maneira súbita e como um evento fatal. O cidadão pode ter doenças decorrentes do sistema de condução elétrica do coração, pode ter alterações adquiridas na adolescência com a doença reumática, que agride as válvulas do coração, e isso determinar também uma limitação de ordem física, como as alterações valvares também podem ser congênitas. Além disso, existe hoje muito frequentemente a ocorrência de uma doença chamada miocardiopatia, que é uma doença muitas vezes idiopática, mas pode ser adquirida por vírus ou por bactérias, ou até por fungos, ou até por doenças outras degenerativas, e essas miocardiopatias comprometem o músculo do coração, determinando uma limitação da sua atividade contrátil. De forma que uma pessoa que tem essa doença, e há também ainda o contingente mais perigoso, que é o contingente da doença coronária, obstrutiva aterosclerótica. Mas qualquer uma dessas razões pode determinar uma limitação física que possa vir a determinar até uma morte súbita se a pessoa exagerar no exercício físico, a gente já principalmente feito de maneira não habilitada. Isso. Pois é, a gente já viu atletas morrerem, por exemplo, recentemente na ABB, semana passada, um empresário jogava futebol e de repente sentiu um mal súbito. Pronto, né? Porque eu não vou dizer que a causa da morte dele foi doença coronária, cardíaca provavelmente deve ter sido. Mas pode não ter sido doença coronária, ele poderia ter uma doença valvar, uma doença do sistema de condução, uma doença da atividade contrátil, muscular, até uma doença do músculo do ventrículo direito, que também é uma contingência rara, mas acomete muitos atletas, mas a doença coronária é o nosso foco principal. Então eu gostaria de dizer que é possível que isso aconteça, porque a doença coronária é muito inaparente. Para você ver, aquele cidadão que jogando bola morreu na Alemanha ainda, o Bussunda, conhecido nacionalmente, havia feito um check-up antes de viajar para completo. E os exames que ele fez, que não foram invasivos, e os exames invasivos não são padrão ouro, podem dar margem a eventuais faltas de diagnóstico, e os exames não invasivos não detectaram a ocorrência de uma doença coronária limítrofe, que ele não tinha qualquer sintoma e que, ao fazer um exercício de maior proporção, trombosou essa artéria, ela ocluiu e ele veio a falecer agudamente. Então, o ensinamento desta verificação é que as pessoas que precisam fazer atividade física, que devem fazê-lo como maneira de prevenir doenças, porque a atividade física melhora o desempenho físico, intelectual, mental, melhora o sistema osteoarticular e ligamentar. É muito bom. Melhora também o coração, diminui o peso, diminui a gordura do sangue, libera fatores neuromorais agradáveis, inclusive a endorfina. O exercício físico vicia, inclusive, porque dá prazer e dá saciedade. Ele deve ser estimulado. Mas as pessoas que precisam fazer exercício têm que ser avaliadas previamente. Principalmente aqueles que, tendo uma faixa etária condizente com a ocorrência de doença coronária, que são os homens acima de 48 anos e as mulheres acima de 40 anos e as mulheres acima de 48 anos, bem como aqueles que têm fatores de risco agregado, aqueles que fumam, que são diabéticos, que são hipertensos, que são obesos, que têm perturbações do metabolismo das gorduras, esse tem que ser avaliado previamente e, obviamente, ele será orientado a fazer um escalonamento do seu exercício, de forma que ele, sendo progressivo, possa ser absorvido e ele venha a ter uma capacidade maior para que possa vir a correr. Então, correr não é a primeira e melhor opção. A primeira e melhor opção é caminhar lentamente, de maneira progressiva, elevando cada vez mais os passos, de forma a quase uma corrida. Uma caminhada rápida é tão boa quanto uma corrida. Uma corrida, né? Então não é preciso correr. Até porque a corrida dá muito impacto, e quem pesa muito, esse impacto repete muito no joelho. Aí vem artrose, vem problemas articulares
da maior gravidade. Não tem dúvida, você pode fazer uma caminhada bem rápida, né? Que você estará fazendo um exercício cardiovascular e também queimando calorias. Né? Perfeitamente. Então, o lance dessa história é agir preventivamente. Agir preventivamente é fazer uma avaliação preliminar antes de qualquer atividade física de maior proporção, principalmente correr, né? Ninguém morre sem ter nada. Você só morre se tem um substrato que venha a levá-lo a falecer, né? Mas é preciso lembrar que não só o coração mata subitamente. Existem outras causas de morte súbita. Os ictus apopléticos, os acidentes vasculares cerebrais, as mortes por arritmia, as mortes por embolias, são também mortes agudas. E o coração é sempre responsabilizado por quase todas as mortes que ocorrem de maneira súbita. Mas existem também outras causas. Muito obrigado, doutor Benício, pelo seu esclarecimento. Agradeço a suas ordens.